Olá, eu sou Carlos Dias e o meu Deus derruba os poderosos e exalta os humildes. Eu sou Ellen Rayane e ter um parente negro não te isenta de ser racista. Meu nome é Gabriela Cunha e o meu Deus prefere os pobres. Meu nome é Matheus Jacinto. Meu Deus sacia de bens os famintos e despede sem nada os ricos. Eu sou o Bruno Camurati e não posso passar pela porta dos perfeitos. Muito bem, gente. A gente está aqui em mais um episódio do Macabeus. Hoje nós estamos com a presença ilustre do Bruno Camurati. Ele é artista, cantor, compositor, muitas outras coisas. E ele tem produzido uma arte cristã muito autêntica e falando muito dessas questões sobre exclusão social e diversos assuntos a respeito. E nós chamamos para falar desse episódio Os Escolhidos da Mesa do Reino, porque nós achamos que teria tudo a ver com a arte que ele tem produzido. Vamos escutar agora a leitura do Evangelho de Lucas. Quando deres uma festa, chama pobres, estropiados, coxos, cegos. Feliz serás, então, porque eles não têm com que te retribuir. Serás, porém, recompensado na ressurreição dos justos. Ouvindo isso, um dos comensais lhe disse: Feliz aquele que tomar refeição no reino de Deus. Mas ele respondeu: Um homem dava um grande jantar e convidou a muitos. À hora do jantar, enviou seu servo para dizer aos convidados: Vinde, já está tudo pronto. Mas todos, unânimes, começaram a se desculpar. O primeiro disse-lhes: Comprei um terreno e preciso vê-lo. Peço-te que me des por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me des por escusado. E outro disse: Casei-me e por essa razão não posso ir. Voltando, o servo relatou tudo ao seu senhor. Indignado, o dono da casa disse ao seu servo: Vai depressa pelas praças e ruas da cidade e introduz aqui os pobres, os estropiados, os cegos e os coxos. Disse-lhes os servos: Senhor, o que me mandaste já foi feito e ainda há lugar. O Senhor disse então ao servo: Vai pelos caminhos e trilhas e obrigue as pessoas a entrarem para que a minha casa fique repleta. Escutamos aí a leitura do Evangelho. Esse Evangelho traz uma parábola muito forte que mostra, ao mesmo tempo, uma seriedade do reino de Deus, que é um chamado que ele é real, que ele é sério, mas que ele é para todos, mas que Deus ainda assim é exigente. Mas parece que ele é exigente com quem tem mais e é pouco exigente com quem pouco tem. Então ele sai chamando inicialmente as pessoas que eram mais próximas a ele, as pessoas mais chiques, mais relevantes socialmente, e essas pessoas não atendem ao chamado de Deus. E ele faz questão de ir por todas as ruas, por todos os lugares, em todos os espaços possíveis e chamar todo tipo de pessoas. Aí ele diz no final da parábola que as pessoas que foram chamadas primeiro não entrariam. E é essa questão que Jesus bate muito em todos os evangelhos, sobre como os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. A gente queria que o Bruno falasse um pouco do que ele acha sobre esse assunto. Essa passagem é uma passagem que me impacta muito, sempre gostei muito dela, e ela, inclusive, pauta muito das minhas músicas, né, do meu trabalho. Justamente porque, por ser um banquete, né, uma coisa bem de ricos, uma festa especial, né, e de não serem convidados as pessoas mais nobres, mas serem convidadas aquelas pessoas que eram não só as pobres, mas as marginalizadas, né, excluídas, as não desejadas, as indesejadas, né, e as que realmente não eram dignas para a época de estar presentes, né? Em qualquer lugar, principalmente em lugares nobres. Então, me impacta porque mostra justamente a lógica de Jesus, né? A lógica do Evangelho de vir para os doentes, para os necessitados e de mostrar realmente quem é que vai entrar no reino de Deus. Eu realmente gosto muito. Eu acho que cada vez que eu leio me ensina mais, né? E é uma coisa que eu acho que a gente sempre tem que ficar reaprendendo, por mais que seja uma história batida, a nossa humanidade sempre retorna para o egoísmo, para a vaidade, para a soberba e a divisão. Então, reler as passagens, e principalmente essa, nos relembra da humildade.
Sim, é verdade. Isso que você falou sobre como Jesus, né, no Evangelho, o rei, ele não chama as pessoas mais ricas. Isso lembra muito uma outra passagem onde Jesus também fala, quando ele vai jantar na casa de um fariseu, ele diz que quando você fosse dar o seu próprio banquete, o seu jantar, que você não chamasse as pessoas que poderiam retribuir depois, mas que chamassem as pessoas que não poderiam retribuir, porque a retribuição seria do próprio Deus. Então o Evangelho, ele é muito pautado por isso, mas parece que de alguma forma a gente esquece essa mensagem do Evangelho e criaram uma característica, né, um requisito, os requisitos que Jesus traz para ser discípulo dele, para ser parecido com ele, parece que são muito diferentes dos requisitos que o mundo católico hoje, especialmente na internet, mas como um todo, traz de requisitos que são bem diferentes. Parece que hoje você pode andar com o carro do ano, ter o apartamento mais incrível de todos, o celular do ano, não ligar para nada da sua situação social, mas se você tiver um certo posicionamento político, se você tiver uma certa agenda, você é considerado um discípulo de Jesus, e parece muito incoerente com os evangelhos. Sim, nós já falamos aqui, inclusive, nos primeiros 2 episódios, muito a respeito dessa cartilha do católico hoje, né? E a gente sabe que quem fala disso, quem ousa falar disso hoje, é muito cancelado, né? Que a palavra da moda agora seria essa questão do cancelamento e de como essa fala, de uma forma... O quanto vale isso? O quanto vale você se posicionar? O quanto vale você dizer isso está errado, isso está certo? Eu não sou mais ou menos católico por uma opinião, por um voto. Não, eu não sou excomungado porque eu voto no PT, isso não existe. Apesar de não existir, né, eu acho que as pessoas... A grande questão de hoje do cancelamento, eu acho que é uma coisa que eu acho que na igreja é comum, assim, ao longo do tempo, né, mas com o advento assim, da internet e dos aplicativos, se torna muito, muito frequente, né, em outras áreas e também na nossa, né? E vem associado com uma questão, né, que você falou assim, tipo, isso não existe, sou excomungado, eu não sou. O acesso ilimitado à informação e a muitas fontes de informação de qualquer natureza, né, não sempre verificadas ou certificadas, elas trazem essa confusão, né? Então, as pessoas, antigamente, a diferença é que existiam fontes oficiais, existiam autoridades sobre os assuntos e enciclopédias e livros e referências, e hoje em dia a gente tem acesso a muitas coisas que têm cara de verdade, né? São passadas como verdade, então muita gente nem sabe como diferenciar, porque vem muitas fontes diferentes, e isso gera, né, várias verdades, né? Uma relativização assim, da verdade mesmo. E, inclusive, é um momento assim, onde cada um escolhe, né, quem quer seguir, quem quer ouvir, quem quer se basear, quem são seus professores, quais são seus mestres, quais são os seus filósofos, teólogos e até, né, autoridades religiosas. A gente tem esse momento, né, e que é muito perigoso, porque quem é que detém, né? Quem é que vai dar a informação correta? Em tempos onde, né, os nossos pais e a gente mesmo às vezes recebe notícias e se confunde se isso é verdade, se não é fake news, mas veio de um site, mas uma pessoa que eu conheço me mandou. No meio católico se traduz para porque o padre, né, que eu gosto, o padre da minha paróquia disse isso, ou então eu vejo esse vídeo que é muito bem produzido, então com certeza é verdade. Então, esse momento é um momento muito perigoso. E falar contra isso, né, parece que é tipo, só mais uma opinião. Né? E aí, se a opinião de uma pessoa não condiz com a outra, o cancelamento vem. Isso, eu acho que sobre isso existem 2 pontos, assim. O primeiro seria esse falso filtro que as redes sociais apresentam hoje, porque, por exemplo, eu não compactuo com muitas dessas opiniões, mas eu tenho amigos que compactuam, então acaba chegando a fala de certo influenciador, de certas pessoas,
até mim, assim, mesmo que eu evite, mesmo que eu não veja, sabe? Eu vou fazer o que? Vou silenciar todos os meus amigos. Até porque não é bom também que a gente se coloque em um outro tipo de bolha, né? Porque senão vai ficar cada um em um quadrado diferente, sem nem saber o que o outro pensa, e aí acaba que o efeito sai contrário. E uma outra questão seria o quanto as coisas hoje nos influenciam muito bem, que foi muito bem colocado. Essa questão de um vídeo muito bem produzido, é um marketing muito bem feito, é um roteiro muito bem repassado diversas vezes. Então, o próprio Flávio Vitor Júnior ontem estava falando sobre isso no Instagram, que ele disse que se deparou assistindo o vídeo de uma pastora que falava que o católico ele não pode ouvir músicas seculares. E ele disse que ela falava tudo contra o que ele pregou a vida dele toda. E que ele é um adulto, cabeça formada, caráter formado, convicções muito bem resolvidas. Mas ele disse que por um momento se viu ali pensando realmente se seria verdade, pela eloquência dela, pelo discurso, por essa questão assim que realmente nos domina. Então, e nós estamos falando de pessoas que vivem com isso, trabalham com isso e já têm a cabeça feita, né? Imagine como está a juventude católica hoje. Quando a gente fala de projetos muito bem produzidos, vem logo em mente um projeto que a gente já até comentou brevemente no primeiro episódio, sobre história, né, que distorcem. É um revisionismo que utiliza do catolicismo como parte de um bojo cultural elevado para pregar pensamentos racistas, pensamentos negacionistas, um revisionismo no geral. Eu queria ver até se o Matheus ou o Carlos aí, que são mais para o lado da história, se poderiam falar um pouco sobre essa questão de revisionismo que tem surgido, que tem pregado, que a gente pode até ir lá para o gancho que a gente já estava querendo falar, sobre essa questão do cristofascismo, que é o pensamento cristão alinhado com o pensamento fascista, e que existe um casamento de um ecumenismo de ódio muito bem feito aí entre essas pessoas, e isso não é por acaso, eles têm uma máquina a favor deles. Um dos motivos para a gente ter começado esse projeto foi ter observado como o tradicionalismo, vamos falar assim, questão de tradicionalismo estava totalmente predominante no meio católico, na internet. Preservar a tradição não é algo ruim, a questão é instrumentalizar para fundos políticos. E era isso que nos incomoda, é o que nos incomoda por enquanto. E existem grupos, influencers que usam a maquiagem da igreja querendo vender uma história para dar sentido às suas ideologias, sabe? É uma negação da história. A questão de que Gabi comentou, né, usando empresas com boas edições, um roteiro maneiro, bem feito, vídeo, mas está sendo usado para fazer um discurso ruim, né? Um discurso muitas das vezes mentiroso, né? Falando sinceramente, sem diminuir palavras, né? Um discurso mentiroso. E isso faz que, muitas das vezes, esse discurso caia nessa questão do que a gente costuma chamar de cristofascismo. Né? O que seria o cristofascismo? É usar o cristianismo, é usar a roupagem do cristianismo para dar sentido ao discurso de massa fascista. Você usar o cristianismo como instrumento, né? O cristianismo ser um instrumento para ficar ao lado desse grupo, né? Ficar ao lado desse grupo que defende coisas que não cabem para o cristão. Você falou de tradicionalismo, Carlos, mas não é só o tradicionalismo que está à frente disso, não, tá bom? Você tem inúmeros carismáticos, inúmeras comunidades que têm o mesmíssimo comportamento desse ecumenismo do ódio, onde dentro delas é censurado a sua vontade política, a sua opinião política. Inclusive, são os maiores disseminadores disso no meio católico, porque, por consequência deles serem maiores do que o meio tradicional. Comunidades que possuem televisão, que possuem emissoras de televisão, que às vezes nem o sonho, mas tem uma força gigantesca.
principalmente em estados do Nordeste, assim, que eu tenho contato com algumas pessoas, onde o voto no partido de esquerda majoritário no nosso país é maior, essas comunidades, esses meios católicos são uma grande fonte do que se pode chamar desse cristofascismo, assim, de um comportamento político, se associa às piores pautas possíveis e usa da igreja para se justificar. Censura a opinião do evangelho, condiciona a opinião do evangelho ao seu político de preferência, que normalmente é de direita. Então, Bruno, a gente acompanha você nas redes sociais e a gente vê que você traz um posicionamento, umas falas bastante consistentes e fortes, né? Você não fica em cima do muro, você fala, né, o que você pensa. Então, a gente queria que você falasse um pouco sobre essa questão da união, né, do cristianismo no geral, ou do catolicismo também, mas isso tem acontecido com outras esferas do cristianismo, e dessa questão política. Eu não me considero assim uma autoridade, né? Apesar de ser um cantor católico, eu acho que isso é uma coisa que é até uma coisa que veio da renovação carismática, assim, o fato de você, por ser um artista, né, por ser um cantor e cantar músicas de Deus, as pessoas imaginam que você seja meio que, né, um pregador também, um líder de alguma forma, assim, né, que seja uma autoridade. E eu sempre fui contra essa questão, né, porque eu acho que o artista é artista, né, o cantor é cantor, né, porque eu sou cantor, que eu vou ser também pregador, ou que eu vou ser, assim, uma autoridade em algum assunto, né? Só que isso, por conta do histórico mesmo da renovação com ministérios de música e a forma como encara mesmo o trabalho do artista, se mistura muito essa questão, né? Inclusive, o próprio termo artista já é meio marginalizado, assim, né? Como se fosse uma coisa de pecado, né? Você não é artista, você é ministro, e esse tipo de pensamento bem difícil. E por isso, eu acho que as pessoas acabam esperando dos artistas também que cantam, né, dentro da temática religiosa, que tenham algum tipo de comportamento, né, quase eclesial, assim, né, quase uma autoridade de padre, né, ou de comunidade, porque também, como histórico, né, da renovação, da canção nova, Shalom e tal, muitos cantores também são associados à comunidade. Mas isso é uma realidade muito específica, né? Eu, por acaso, sou só um cantor mesmo e sou católico, participo da minha paróquia, nas minhas atividades, então eu detesto esse lugar e eu tento fugir dele, e, inclusive educar as pessoas para que não pensem dessa forma, né? Porque eu não acho saudável. De qualquer forma, eu, no meu lugar de cidadão, né, eu me manifesto de acordo com a minha vontade e as minhas convicções nas minhas redes sociais, e também, além disso, o meu trabalho como artista ele é muito dedicado a falar sobre as coisas que eu acredito, né? E entre elas então acaba entrando questões sociais e humanas também. E realmente eu tenho visto esse crescente, a gente, né, veio vendo assim de muito tempo nos últimos anos, especialmente depois das últimas eleições, isso ficou muito exacerbado, né? O apoio da igreja à pauta mais de extrema direita, né? E nem um preconceito, assim, uma luta, uma guerra contra qualquer tipo de assunto social, né? Ou assunto mais humano, ou que seja falando de pobres, né? Pobres, na verdade, não são pessoas bem-vindas, pelo visto, assim, né? Nos assuntos de extrema direita. Isso me incomoda porque, primeiro, que realmente não é o evangelho. E aí, quando você vai falar esse tipo de coisa, parece que, né, que você está falando errado, né? Falando que, tipo, né, mas o evangelho fala isso, é quase que, não, mas você está errado, que a autoridade, porque lá no século, na Idade Média, começam a citar esse tipo de coisa. Eu, como não sou também um historiador e um teólogo, eu também, às vezes, as pessoas vêm me questionar quando eu digo que tem um voto de esquerda, ou que ou sei lá, outros apoios, né, falando sobre racismo, falando sobre homofobia, as pessoas vêm muito em cima de mim por causa disso, com muitos argumentos e
documentos antigos e coisas assim, e eu falo, desculpa, eu não tenho como conversar com você, assim, eu não tenho essa bagagem não, mas assim, eu não sei de onde você está lendo essas coisas, mas a referência que eu tenho é do Evangelho, né? Me incomoda, porque eu vejo que isso está aumentando muito, eu vejo que se cria também um bicho-papão que associa todas essas pautas de esquerda com questões que levam ao preconceito, né, à discriminação. Então, tudo que é associado à esquerda vira, tipo, todas as coisas que são ruins, né, são da esquerda. E eu acho que é uma tática comum e ancestral assim, de atribuir um inimigo, né, um fantasma, assim, para você poder juntar forças e crescer, né? As pessoas, as religiões, as ideias crescem quando elas têm um antagonista, assim, né? Um grande inimigo para combater. E nesse caso, vocês estão falando do ecumenismo do ódio, eu enxergo muito isso, porque parece que assim, não, vamos nos unir para lutar contra esse grande inimigo, que é o comunismo, que está, né, às beiradas daqui do Brasil, ou então a ditadura gay, né, o movimento LGBT, ou então o feminismo, e falam assim como num tom de grandes ameaças, assim, do nível de Vingadores, né? Assim, e uma coisa ser combatida com muito afinco. Isso é muito perigoso, né? Porque se a gente pega o Evangelho, a gente pega a doutrina social da Igreja, a gente pega o nosso histórico, e principalmente o nosso Papa, que é muito desrespeitado, inclusive, nesse momento, a gente vê uma comunhão e uma simplicidade de ideias, né? Muito associadas com a ideia do próprio Evangelho, né? Do amor, da misericórdia, o Evangelho, né, maltrapilho, como se diz, que é esse livro que chama Evangelho Maltrapilho fala muito isso, que o Evangelho é um Evangelho dos excluídos, o Evangelho dos marginalizados, e volta e meia, isso não é uma coisa de hoje, né? E volta e meia na história acontece esse levante, né? Assim, de se esquecer que existe o excluído, né? De esquecer o marginalizado, esquecer os doentes e se ganhar na soberba, na igreja rica, na igreja fechada, né? E que fecha os olhos às necessidades do povo. Isso aconteceu em diversos momentos da história e eu acho que inclusive a história, né, e Deus, acho que até manda nesses momentos pessoas para lutar contra isso. A gente viu no caso do próprio Francisco de Assis, no momento onde a igreja tinha perdido, né, essa essência de Cristo. E hoje a gente tem o Papa que, graças a Deus, vem trazer o que Francisco trouxe, tanto é que ele escolheu esse nome, e o próprio Evangelho. E a gente está nesse momento, infelizmente. Eu detesto essa coisa de ter que ser inimigo de alguém, assim, ou de ter que me desgastar com alguém que deveria ser meu irmão, né? E eu não gosto disso, não, mas eu tento fazer a minha parte. Inclusive, eu acabei lembrando aqui que eu comentei desse movimento cristofascista está muito presente na renovação carismática, que o governador do Rio de Janeiro é um ex-líder da renovação carismática da Arquidiocese do Rio, Cláudio Castro. O Márcio Pacheco, que é deputado estadual, líder do governo dele, também é um ex-membro da renovação. Não, é um ex-membro, não, membro ativo da renovação carismática do Rio, e foi eleito por causa disso. Ele é um representante a base dele é a RCC. Tem um deputado federal também, que é de Minas Gerais, que também é envolvido com a renovação carismática, acho que o nome dele é Aros Berdini. E é muito desgastante essa questão que você comentou, Bruno, que é muito presente para mim, que é esse desgaste com o próximo, esse desgaste com o irmão, esse ambiente hostil que virou uma paróquia. 2018, eu escolhi ser contra o atual presidente que estava se candidatando na época. E eu paguei um preço por causa disso. Porque quase todo mundo em volta de mim estava a favor dele. Não sabia porque estava a favor dele, quando eu perguntava as razões, ninguém dava direito. Normalmente envolvia essas próprias coisas que você falou, essas pautas
dessas supostas pautas demoníacas, que seriam os dois maiores problemas do Brasil, que são aborto e ideologia de gênero. Ninguém lia o plano dele, ninguém lia o plano de governo, ninguém sabia o que queria fazer, mas todo mundo ia num efeito manada gigantesco, e até tinham pessoas contra. Só que essas pessoas não tinham coragem para se levantar, não tinham coragem para falar, porque quem falava era cancelado, sofria esse cancelamento, assim, ficava de canto na paróquia, na rede social não podia postar nada, que via 30 comentários de pessoas de meia idade, às vezes até jovens, e encherem o saco dela. Eu mesmo me afastei de quase todas as pessoas que... na verdade, eu não me afastei de ninguém, porque eu nunca puxei em discussão nenhuma. As pessoas que se afastaram de mim escolheram me apartar, porque eu supostamente era comunista. Eu votei na Marina Silva, no primeiro turno. Que é loucura. Queria que a gente dê uma explicaçãozinha, porque talvez alguém não esteja entendendo a questão do porquê desse termo, cristofascismo. Esse é um termo, eu não me recordo qual foi o sociólogo que cunhou esse termo, mas que ele tem sido usado para se referir justamente a que a gente está chamando também de ecumenismo de ódio, que é essas uniões entre as igrejas, entre as tradições cristãs, para apoiar um projeto de governo autoritário e reacionário. Então, a gente viu isso no surgimento do atual governo, onde a gente teve pastores em púlpito dizendo aos fiéis em quem eles deveriam votar e como eles deveriam fazer. Também padres durante homilias, e em vídeos no YouTube, em áudios em WhatsApp. Enfim, muitas coisas que foram correndo por aí, onde parece que o cristão ele tem que ter a ideologia política do seu líder ou do fulano que trouxe aquilo para ele. E é como o Bruno falou logo no início, nessa questão de autoridade. Parece que a gente escolhe a nossa autoridade, então eu gosto do padre fulano, e só o que o padre fulano fala é importante para mim, ou eu gosto do bispo não sei quem, e só o que o bispo não sei quem fala é importante. E aí a gente fica com essa briga de foice, né? Que a gente chega, tem esse documento aqui, tem aquele documento lá. E fica realmente uma confusão, um partidarismo muito, muito louco. Em que, às vezes, você não escolheu participar. Você não quer discutir, você não pretende, como eu, por exemplo, me identifiquei bastante com a fala do Bruno. Eu não acredito, assim, eu não gosto de, mas a encíclica tal, tal, tal. Mas você viu em qual catecismo? Foi no amarelinho ou não foi? Para mim é uma coisa muito cansativa, assim, muito. Eu compartilho disso, acho realmente difícil. E eu percebo que, assim, é uma questão que é sempre esse medo. Quando você está numa posição de privilégio, né, uma posição de poder, você não quer, parece que você não quer que outras pessoas que estejam abaixo, né, tenham acesso, você quer preservar isso, né? Então, é o que eu vejo muito pelo país sim, se você está numa posição social melhor, né, se você é rico, se você é branco, se você tem aquela família tradicional brasileira mesmo, assim, você quer preservar isso e todo o resto passa a ser um inimigo para essa tua, né, esse privilégio, né, e esse poder. Então, parece que é muito arriscado, né, você dar acesso a outras pessoas daquilo que você tem, né? E isso, na verdade, Jesus criticou muito isso dos fariseus, justamente porque eles estavam numa posição dominante, né? Uma posição de poder, uma posição de privilégio, e eles não poderiam admitir que o próprio, né, um profeta, um Messias, que valorizasse outras pessoas, né? Que não eram essas pessoas que estavam ali no privilégio. E eles não queriam perder esses privilégios também. E Jesus é muito duro, assim, a hora onde Jesus mais briga, as pessoas que ele mais briga no Evangelho são essas pessoas, né? As autoridades religiosas da situação, né? Porque elas tinham aquele privilégio e usavam em benefício próprio. E isso é igual hoje, né? A gente vê as pessoas que têm mais privilégios, não só dentro do contexto paroquial, comunitário, religioso, mas também no contexto social mesmo, né? Econômico e político, elas não querem perder isso, né? Então, toda ameaça a
a esse privilégio que você tem, passa a ser um grande inimigo. E aí junta todas as forças para tentar combater isso, né? E tem esse incômodo. Acredito que muitos votos de Bolsonaro, inclusive de pessoas que nem seriam exatamente contra todas essas coisas, foi uma ilusão de que ele preservaria os valores, as morais, né, a moral, o conceito de família, as questões que nem cabem exatamente ao cargo executivo, né, mas as questões sociais mesmo, todos aqueles privilégios que se tem, e as pessoas votaram assim meio que, esse cara ele vai preservar tudo que a gente já tem e que a gente não quer perder, né? É um medo do novo, um medo da partilha, um medo de você perder essas questões. E muitas pessoas foram nisso. Só que alguns perceberam que, na verdade, isso era só né, um atrativo, assim, um palanque. Mas continuam também nessa vontade, talvez com outros tentando votar em outras pessoas, mas essa questão ela permanece na nossa sociedade, né? E não só no Brasil, assim, a tendência de extrema-direita, a tendência assim, cristofascista, ela acontece em diversos países, né? Pois essa questão que você está falando aí sobre privilégios e tudo mais, na época de Jesus, isso me faz refletir muito, porque às vezes a gente passa batido pelo evangelho, tá lendo lá fariseu, samaritano, saduceu, prostituta, e parece que a gente não consegue contextualizar isso para realmente entender o que Jesus faz quando ele toca um leproso, quando ele conversa com uma samaritana, quando ele perdoa uma prostituta. Então, existem pessoas hoje que são esses leprosos, esses publicanos da nossa sociedade hoje. Existem pessoas que fazem esse papel hoje, e quando a gente não contextualiza o evangelho, quando a gente não consegue compreender que aquilo ali não é uma coisa distante, que aquelas realidades sociais, elas têm espelho hoje na nossa realidade social, a gente não consegue captar a mensagem direito, porque a gente não consegue entender quando a gente vê a parábola. Até a palavra samaritano, para nós, ela não tem mais esse contexto negativo, a gente escuta, pensa logo na parábola do bom samaritano, mas a gente poder trocar essa palavra bom samaritano para bom, sei lá, bom pai de santo, digamos assim, porque era um grupo religioso que tinha hostilidade com o grupo religioso dominante, eles eram considerados pecadores, cismáticos, hereges, impuros. Um judeu fazia uma rota muito mais longa e perigosa para poder evitar passar por um samaritano, não se cumprimentavam. Então Jesus chegar ali e contar uma parábola dizendo que o samaritano foi aquele que agradou a Deus no momento em que ele acudiu uma pessoa que estava em necessidade, ele está quebrando muitos estigmas e muitos padrões ali. Quando Jesus está vendo um leproso que era proibido de tocar nele, e ele não podia nem ficar próximo dele, Jesus, na hora de curá-lo, ele toca aquele leproso, ele está fazendo uma coisa extraordinária. Então, é muito importante a gente contextualizar o evangelho, trazendo ele para os nossos tempos, tentando entender o que aquilo ali significa. Sim, e eu acho incrível também como os que entendem, diz, que lindo, é muito bonito mesmo, realmente muito revolucionário, mas para mim isso aqui basta, sabe? Eu não vou me aventurar por esses caminhos, não, porque a gente só vê revoltas em torno da campanha da CNBB, por exemplo. Esse ano mesmo, um jovem parou uma paróquia aqui de Salvador no meio da missa, quando o padre estava falando sobre a campanha da fraternidade, falando do tema, contando, fazendo uma explicação. E não, esse padre nem é um padre de esquerda, né? Claro que nem seria errado, mas nem é um padre de esquerda. E aí o rapaz parou a missa, indignado, revoltado, disse que a missa não é momento para isso. Então, poxa, é uma coisa inacessível. E não é nem por coincidência que essas mesmas pessoas também não gostam do Concílio Vaticano II, que tornou a missa, nos devolveu essa acessibilidade, essa participação de todos os fiéis, de você se sentir lá, de você estar lá, de você desejar estar ali, não é aquela coisa inalcançável para você. Então, eu acho que hoje é uma das grandes coisas. Todo mundo sabe citar, poxa, Santa Catarina de Sena, uma das maiores santas. Santa Catarina de Sena beijou as feridas de uma senhora que detestava ela, sabe? É bonito Jesus lá no Evangelho, mas não faz o mesmo, não consegue fazer o mesmo.
É muito complicado e triste, na verdade. E a gente tem exemplos hoje muito fortes. Um mais próximo é a Santa Dulce dos Pobres, né, que realmente foi canonizada agora e que traz isso muito para perto de nós. E a gente tem em São Paulo também o Padre Júlio Lancelotti, que faz um trabalho inclusive, que está trazendo isso para as esferas fora da igreja, dando visibilidade, né, para o trabalho dele com os pobres, e também dessa luta contra essa aporofobia que ele chama, né, que é a fobia de pobres, e todas as grades, as pedras, os tijolos, os espetos que colocam para evitar que simplesmente que as pessoas de rua possam dormir em algum lugar, né? E ele faz um trabalho muito corajoso. A gente tem, inclusive, crescente na igreja, comunidades dedicadas exclusivamente aos pobres. A gente já tinha a Toca de Assis, e agora a gente tem a Fraternidade, o Caminho também, crescendo bastante no Brasil, que tem um trabalho muito forte com os pobres, com dependentes químicos e outras realidades. Então, eu acho que isso está aí, assim, existe essa igreja, né? Só que por que isso é tão mal visto, né? Por que isso é tão estranho ainda, por mais que seja evangelho, né? Por que isso ainda causa tanto estranhamento, né? Sobre a campanha da fraternidade, eu já presenciei uma cena muito peculiar numa paróquia aqui da minha cidade. Tinha um padre que é bastante conservador, talvez um dos mais conservadores, tanto politicamente quanto liturgicamente na Lex Orandi que ele segue, que já estava no final da quaresma, estava se aproximando do Domingo de Ramos, e no Domingo de Ramos tem a coleta específica da campanha da fraternidade. Só que já estava naquela polêmica de que não doar na campanha da fraternidade porque supostamente patrocinam entidades abortistas, vão receber dinheiro com isso, e o dinheiro não vai para isso. Só que ele foi a púlpito, no final da missa, pedir para que as pessoas doassem, porque com esse negócio de que não vamos doar, vamos ser religiosamente coerentes, o dinheiro teria que sair do caixa da paróquia, porque o dinheiro vai de qualquer jeito. As pessoas doando, não doando, a cota que tem que ser entregue a CNBB vai. Então ele pediu porque essa sabotagem é ridícula, esse propósito de sabotagem é ridículo. Exatamente, é muito triste. Vocês são muito jovens, pelo visto, eu já sou um pouco mais velho, e eu lembro, eu já tenho 40 anos, e na época que eu comecei a participar da primeira comunhão, eu lembro pouco, mas assim, na crisma mais frequente nos anos 90, onde a campanha da fraternidade e a CNBB eram muito respeitados, assim, era uma coisa, realmente um movimento paroquial de toda a igreja também, de trabalhar o tema da campanha, não era visto como estranhamento, não. E é muito triste, né, ver como isso foi se tendo um preconceito, né, por questões políticas mesmo. Na verdade, não é um preconceito, é um projeto, né, de atacar não só as questões sociais, mas também o trabalho da CNBB com a campanha da fraternidade. Então, hoje, você fala de campanha da fraternidade indígena, fala sobre questões de meio ambiente, agora parece que a gente tem, né, volta ao tema da educação, e isso é atacado. A CNBB ela não tem mais respeito, e é muito, muito assustador como esse movimento, né, ele vai minando a autoridade dos bispos, né, da CNBB, que é uma autoridade nacional que a gente tem que respeitar como cristãos, e a própria autoridade do Papa mesmo, né? Então, aos poucos, às custas, né, e graças à desinformação, essas instituições que são tão importantes para preservar realmente o interesse da igreja, né, elas vão sendo destruídas na própria comunidade, por dentro, né? E destruídas não ataques diretos, mas nas ideias. Então, as pessoas vão passando a desacreditar, tirar a credibilidade das instituições da igreja mesmo.
e dando credibilidade a youtubers, né, a blogueiros, a, enfim, autoridades que não têm autoridade nenhuma. Acho até importante fazer um comentário aqui pertinente. A campanha da fraternidade, ela começou, a primeira campanha foi em 62, antes da abertura do concílio. Então você já existe esse ambiente de discussão social, de aproveitar-se a quaresma para a discussão social dentro da igreja, antes mesmo do próprio concílio. Antes disso, ele já havia sido experimentado, acho que em 58, 59, que se faz a primeira campanha diocesana, é lá no Rio Grande, lá na Arquidiocese de Natal, e quem faz é o grande de valorosíssima memória, o cardeal Dom Eugênio Salles. O Vaticano II foi em 62, no finalzinho. Começa Exatamente. Em outubro. Exatamente, já tinha se aberto, a primeira campanha antes do concílio, e você já tinha essa mentalidade antes. Dos anos 50, ali, você tinha muitas iniciativas sociais da igreja, porque a igreja era o único lugar em que dava para se discutir isso, porque a política no Brasil era extremamente restrita, tanto o acesso a informações sobre ela, quanto quem podia entrar, porque o próprio voto ainda era limitado a analfabetos. Então, pelo menos metade da população brasileira já estava excluída desse processo naturalmente. Então, a igreja tomou para ela a discussão sobre a pobreza, sobre a miséria, sobre a educação. Foi a igreja, o Telecurso 2000 que tinha na Globo, que as pessoas aprendiam coisas à distância, foi a igreja que, através da rede católica de rádio, começou a fazer isso lá na década de 40. Começou a ter escolas via rádio, para que a comunidade do interior pudesse ter algum acesso ao estudo. É a igreja do Brasil e da América Latina no geral que chama a atenção para a pobreza, que os governos, onde muitos dos seus representantes não eram de esquerda naquela época, e muitos inclusive provavelmente teriam apoio hoje, não faziam esse papel. Então a igreja toma para si a defesa do pobre. Porque isso faz parte do evangelho. Sempre foi. Tanto que aquela história de São Lourenço, quando ele vai... quando ele é colocado diante do imperador, o imperador pede: dá-me a riqueza da igreja. E que ele leva? Leva os pobres que a diocese de Roma cuidava. Esse é o maior tesouro da igreja, é eles que Cristo dava mais valor, e isso não é teologia, não é teologia da libertação, não é marxismo, não é comunismo. Tem 20 milhões de pessoas passando fome no Brasil hoje, isso é ignorado. Isso é ignorado pela massa, por muito da massa religiosa que apoiou o presidente na eleição, continua apoiando até hoje e ignora isso totalmente, ignora os preços do mercado, ignora o preço na gasolina, ignora que o país está pior. E você não pode citar isso, um padre não pode citar isso na homilia, que vem um exército virtual atacá-lo. Então isso me incomoda profundamente. Sim, eu acho muito importante quando a gente pensa, e eu gosto muito da sua canção, Bruno, Maltrapilho. Ela me toca muito por falar justamente sobre como nós, como igreja, às vezes, ao invés da gente fazer, como o Matheus estava falando aí, desse estar ao lado das pessoas humildes, das pessoas que são excluídas, para que a gente possa trazê-las para perto de Jesus, ao invés da gente fazer isso, a gente afasta essas pessoas, a gente faz bloqueios. Eu penso muito, muito mesmo na parte do evangelho, onde as criancinhas querem se aproximar de Jesus, e aí os discípulos começam a impedir, e é Jesus que vai lá e ele vai parar com isso e vai dizer: não, deixa as crianças vir até mim, porque delas é o reino de Deus. Então, eu acho que a gente precisa... É como se a gente estivesse passando por essa situação também. Existem muitas pessoas querendo se aproximar de Jesus. Como é que uma travesti vai se aproximar de Jesus se ela não consegue entrar na igreja? Como é que um casal de segunda união vai se aproximar de Jesus se a gente cria um monte de dificuldades para que a gente possa dialogar com eles? Como a gente está afastando, a gente não está deixando essas pessoas se aproximarem de Jesus. E falta essa voz profética, como Jesus mesmo fez, e dizer: não pare, deixa elas vir até mim.
Então, eu acho que essa canção é muito bonita nesse sentido, porque ela traz essa questão sobre eu paro por aqui, eu não posso passar pela porta dos perfeitos, é proíbe meu jeito, meus defeitos, eu não sou aceito aqui. Então, a gente está impedindo o acesso das pessoas ao reino de Deus, e isso é muito forte. Pois é, quando eu fiz essa canção, já faz, acho que foi 2007, 2008, eu tinha lido esse livro, que chama O Evangelho Maltrapilho, é um livro de um autor chamado Brennan Manning, ele é americano, ele já faleceu, e era uma pessoa que era padre, né? E ele largou o sacerdócio para casar com uma mulher. E ele tinha problemas de alcoolismo também. E aí ele se transforma, assim, conta, em vários livros ele conta essa trajetória dele toda errada. Ele passou a ser um pregador na igreja evangélica, né? Muito famoso. E ele, nos seus livros, ele fala muito sobre esse reconhecimento da misericórdia de Deus e das nossas imperfeições e como trilhar um caminho a partir da misericórdia, né? E é interessante uma história que ele conta no livro, né, que uma vez um pecador foi expulso da sua própria igreja, né, colocado do lado de fora, e ele chorava as suas dores a Deus do lado de fora, dizendo: Senhor, eles não me deixam entrar porque eu sou um pecador. E aí Deus pergunta para ele: do que você está reclamando? Eles também não me deixam entrar. E como muitas vezes a gente impede o próprio Cristo, né? Que faz parte, né? Que é o pobre, né? Que é o pecador mesmo, que está em nós, né? Deveria ser enxergado, né? Em cada um de nós pecadores. Ele impede que o amor entre pela igreja, né? E essa música eu fiz pensando nisso, pensando em mim e pensando em muitas realidades. Na época, assim, eu vi amigos meus que foram, sabe, expulsos de comunidade, ou tiveram, né, problemas em suas paróquias, em seus grupos. Eu ficava refletindo sobre isso, né? E aí fiz essa canção e até imaginei que ia ser muito mal recebida, porque as pessoas iam enxergar tudo que elas estão fazendo ali. E pelo contrário, né? Porque, na verdade, a arte, assim, cada um enxerga meio que quer, né? Então, se coloca para si, coloca na sua relação de vida na forma como enxerga. Mas era realmente sobre isso. E é muito bacana, porque nesse tempo todo, assim, eu gravei a música faz uns 11 anos, e tem muita repercussão de vários desses casos, pessoas em segunda união, pessoas homossexuais, muitos casos de depressão mesmo, de pessoas que não se sentem acolhidas dentro da igreja e que enxergam na música aquela resposta que está no Evangelho. E é isso, né? Muitas vezes quem impede a gente de ter o nosso encontro com Cristo são as pessoas que deveriam nos ajudar, né? E isso acontece porque eu vejo muito que a igreja deveria ser muito aberta, e ela é, na prática, fechada, né? A gente chama as pessoas que a gente gosta, né? Muitas vezes a gente quer que participe as pessoas que a gente acha que são nobres, que são virtuosas, que são perfeitas, que deveriam fazer parte do nosso grupo, que vão agregar. A gente não quer que participe aquela pessoa que incomoda, aquela pessoa que está todo errado, que vai causar uma confusão, que vai ser um mau exemplo. Então, muitas vezes você está... Isso é muito comum, acho que todo mundo que participa de uma paróquia passou por isso, né? Quando a gente está numa missa e entra um bêbado ou um doente mental e começa a causar uma certa confusão, e as pessoas muito discretamente tentam expulsar, né? Ou silenciar, ou colocar do lado de fora, meio que assim, seu lugar não é aqui, você está atrapalhando. Só que, por quê, né? Por que não é? Eu lembro, eu fui fazer um show, eu estava fazendo um show em Brasília, e aí entrou um cara desses, assim, não sei como ele entrou no teatro, era um teatro, inclusive. Então um cara desse meio que começou a falar. A gente, quando faz show, tipo, em quermesse, assim, é mais comum, né? Sempre tem o bêbado ali na primeira fila, é comum. Mas nesse caso era diferente. Aí chegou um segurança, e o cara começou a falar, assim, a curtir a música. E aí eu assim, tentando, né, falar que deixa esse cara aqui, porque justamente ele merece, ele pode estar, ele tem direito de estar. E isso
faz parte desde essa época, que isso foi no meu primeiro CD, em 2010, e até hoje, assim, para mim é muito importante, porque eu acredito nessa igreja, né? Não na igreja que impede as pessoas de se aproximarem de Jesus, como acontecia mesmo no Evangelho, né? Mas mas a igreja que é como aqueles amigos que abriram o telhado para descer o paralítico ali naquela sala onde Jesus estava, né? Eu acredito nessa igreja. E eu acho que... E se eu posso fazer isso através da minha arte, né? Porque a arte, ela é um facilitador, né? A arte chega mais fácil nas pessoas, as pessoas, elas através da beleza, né? Da música, elas conseguem receber essas mensagens. E aí eu, de alguma forma, consigo, assim, fazer com que as pessoas pensem um pouco, onde elas reflitam um pouco mais sobre seu próprio lugar na comunidade, sobre o que elas estão fazendo com a fé. Eu sei, porque, assim, pelo país eu vejo muita gente que sofre esse tipo de preconceito, esse tipo de dificuldade. Isso é visível em todo lugar que eu vou. E a minha vontade é poder acolher essas pessoas, né? E eu faço isso através da música. E muita gente só vai entender a mensagem, só vai entender a música anos depois, ou só vai se dar conta disso um tempo depois. Mas eu acho que se a gente pode, de alguma forma, fazer uma parte pequena em ser essa porta de entrada, né? Essa porta aberta para as pessoas, eu acho que a gente vai estar fazendo a vontade de Jesus mesmo. Mas aí você falou que a música Maltrapilho você escreveu em 2007, 2008, foi isso? Isso. E ela está no último EP, né, lançado, o Entre. Isso. Na verdade, eu regravei ela, né? Agora, Foi? ela tá no primeiro CD em 2010. Sim, sim. E agora, nesse Entre, como a temática é muito parecida, Sim, eu quis regravei colocar. ela. Sim. Eu quis colocar, ainda eu chamei um outro cantor, que é o Estevão Queiroga, que é um cantor evangélico, mas que ele também trabalha muito essas pautas humanas, né, as pautas sociais dentro do trabalho dele. É um cara também sensacional, artista. E aí eu chamei para participar. E porque também eu acho que a mensagem é muito viva, e eu acho que poderia ter outros públicos, né, também podendo receber. Sim. E como que foi esse processo? O processo para a produção desse novo EP? De onde que veio a inspiração para a produção das letras, etc? Essa primeira música, né, essa música do Maltrapilho que eu fiz lá atrás, ainda era uma época de Bento XVI, e era uma época onde os avanços, né, em pautas sociais, assim, era como que, assim, a igreja era uma coisa meio extraoficial, né? Não que o Papa Bento XVI fosse contra, né? Fosse um atraso, mas é porque ele trabalhava outras questões que também eram importantes para a igreja naquela época. E com a chegada do Papa Francisco, parece que ele trouxe aquilo que estava no meu coração, no coração de muita gente também, que era uma necessidade dos tempos de hoje, né? E aí eu comecei esse meu trabalho. E cada CD é meio que uma busca, uma tentativa de falar coisas pessoais, assim, coisas que me incomodam, ou as inquietudes, né? O artista é meio isso, né? A gente tenta trabalhar primeiro as nossas próprias inquietudes e de alguma forma, o público, aquelas pessoas que se identificam, elas se apropriam daquela música, né? Isso acontece. E aí eu fui fazendo isso. O segundo CD, ele fala um pouco mais sobre hipocrisia, vaidade, da vida em comunidade em si, né? Um pouco mais crítico. E eu fiz um outro terceiro CD um pouco mais familiar e fraterno, assim. E aí, eu sempre, quando eu termino um trabalho, penso que não tem mais nada para dizer, sabe? Aquilo, eu já falei tudo que eu queria, acho que não vale mais a pena gravar nada, não. E eu não acredito nessa coisa de você gravar um CD só porque você tem uma voz bonita e você quer cantar músicas que vão vender, né? Isso, muitos artistas trabalham isso, mas não é meu foco, assim. Eu preciso lançar um disco porque é uma coisa cara, uma coisa difícil, uma coisa trabalhosa, quando eu acho que tem alguma coisa relevante a ser trabalhada, né? E aí, especialmente no início, não só no início
desse governo atual, mas também no início da pandemia, eu me vi refletindo muito sobre essas questões que são muito importantes para mim, que são as questões de pertencimento, de diversidade dentro da igreja, de falar sobre o amor, a misericórdia, a aceitação. E aí, aos poucos, eu fui compondo músicas que falassem mais sobre isso. A primeira que eu compus que chama Deus Daqui, que é uma música que fala que Deus é Deus de todo mundo, né? Especialmente daqueles dos diferentes, dos rejeitados, dos inocentes, enfim. E aí eu enxerguei o que seria um possível CD, assim, poder falar sobre esse tema nos dias de hoje, que é um momento onde realmente essas questões estão sendo levadas para a esfera política, um momento onde a gente vê a igreja dividida e onde a gente se vê obrigado a falar sobre coisas óbvias, né, para nós católicos, né, mas que, por incrível que pareça, por mais óbvias, elas seguem sendo polêmicas, né? Então as pessoas me chamam de polêmica. Eu achei que ia ser, inclusive, um CD assim, um escândalo e tal, porque as pessoas acham que são temas polêmicos, né? Mas acaba que, assim, cada um entende de uma forma. Eu também não gosto muito de causar confronto, assim. Eu acredito no diálogo, né? Não no assim, fazer uma coisa escandalosa e afrontosa por si só, né? Para causar. Eu acho que isso não funciona. Então, eu gosto de trabalhar, como usando a própria frase do presidente, dentro das 4 linhas da nossa própria doutrina, né? E da nossa fé. Então, mas falando do homem, né? Então, eu fiz esse CD, Entre, que ele é justamente um convite para as pessoas entrarem na igreja, né? E chegarem perto de Deus, mas que também fala sobre um monte de gente que está entre o lado de dentro e o lado de fora, né? Que ficam assim no meio do caminho, porque tanta gente que está dentro da igreja, mas não se sente acolhida, se sente ali negligenciado, ou tem que se esconder, né? Para poder pertencer à comunidade, para poder ser aceita. E quantas pessoas não vivem sua verdade, quantas pessoas não enxergam o Deus amoroso que deveriam enxergar. Então o CD tem essa motivação. Cada música aborda uma questão diferente sobre essa questão, né, da diversidade, sobre a empatia, a hipocrisia, e essa é a temática central. E isso foi trabalhado até nas artes, né? Na capa, a minha ideia era fazer um recorte, né, com várias pessoas, né, diferentes, especialmente de grupos minoritários, para ali estando ali dando seu grito de guerra. Eu acho que vai ser, assim, não é polêmico como eu imaginava, mas eu acho que é uma coisa que demora um pouco para as pessoas entenderem e aceitarem. Eu acredito que, como artista, eu não tô fazendo uma música que vá tocar nas paróquias, porque acho que não é meu objetivo, né? E isso também é uma expectativa muito gerada na igreja, na música católica, de que as músicas têm que servir para o grupo, têm que servir para a missa, têm que servir para a oração, quando, na verdade, existem vários tipos de música, né? E eu acredito na música que faça você pensar, faça você se inquietar, faça você sair do seu lugar, e que faça você sair da música diferente de como você entrou, enfim. Eu tenho muito amor pelo meu trabalho, assim, muita convicção também. Eu acredito muito nele, mesmo sendo assim alternativo e com público cada vez menor, né? Porque a gente vai, né, falando aquilo que a gente pensa, vai desagradando mesmo. Mas eu acredito na relevância, né? E eu espero que as pessoas, principalmente quem precisa, né, encontre essas músicas e seja ajudado por elas. Sim, inclusive eu ia fazer um comentário que eu tenho um gosto especial pela música Bem Me Quer, né? Inclusive me emociona bastante. Acho de uma sensibilidade extraordinária, assim, criativa mesmo. E pontuando também, que você acabou de falar sobre isso, da música ter essa forma, ter que servir para isso, você aborda também isso na música Se Fosse Mais Fácil, né? É uma música que eu gosto bastante também, porque
foge essa regra, né? A música tem que ser para adoração, a música tem que ser para missa. É uma forma, uma regra, assim, mais uma dessas cartilhas que a gente já comentou aqui até. Eu acho importante isso. Eu acho que assim que a gente tem que, falando do tema, né, desse episódio, a gente não necessariamente tem que fazer o mesmo tipo de música, da mesma forma que a gente não tem necessariamente que rezar da mesma forma ou se enquadrar em um só jeito de praticar, né, a nossa fé. A igreja é riquíssima, né, na sua diversidade. É até engraçado, porque as pessoas... Eu tenho um público muito grande no Nordeste, e no Nordeste a presença das comunidades é muito maior do que no Sul e no Sudeste, onde eu moro, aqui no Rio de Janeiro. Apesar de existirem comunidades, é diferente a relação do jovem, né, do católico com a comunidade. Então as pessoas elas já esperam que eu seja do Shalom, que eu seja sei lá, da Canção Nova, justamente pela expectativa que elas criaram na cabeça delas, né? Então eu acredito muito nisso, assim, que a gente tem que fazer aquilo que a gente acredita, seja como cantor, seja como pregador, seja como cristão de forma geral, seguindo, claro, né, a igreja, os mandamentos da igreja e a doutrina, mas sendo autêntico também no nosso posicionamento, né? Porque o perigo é da gente ir com os outros. Isso na música, na minha área, acontece, é muito frequente, né? A gente vê ondas, a gente vê modismos, a gente vê uma presença da influência evangélica muito grande na música católica, dos worship, né? E dessa coisa mais pentecostal, assim, tá realmente muito forte. Eu não gosto, mas eu também não critico, porque se tem gente que gosta, vai ter um público. Mas eu acredito que eu tenho a liberdade, né, de fazer a minha arte e quem quiser vai seguir. E essa música Bem Me Quer foi acho que a última que eu fiz pro disco. Ela justamente foi... Eu componho muito pragmaticamente, assim, apesar de parecer uma coisa meio poética, assim, eu sou compositor profissionalmente, também fora da igreja também. Então, o meu trabalho é tipo, eu quero falar sobre isso, então vamos sentar e fazer uma música sobre isso, né? E eu achei que estava faltando, né, uma música assim mais pessoal e mais emocional nesse trabalho. E aí eu fui imaginar como é que era o Bruno de 16 anos, né, 17 anos, assim, e como muitos adolescentes se sentem, muitas pessoas se sentem dentro da igreja, né? Principalmente quando estão realmente se conhecendo, né, como pessoas, né? É uma coisa que acontece, é que a igreja, para muita gente, ela aparece, né, ela vira, né, realidade na sua vida na adolescência, que é um momento onde muita coisa onde a gente está ganhando a nossa identidade, né? A gente está construindo a nossa identidade. E acaba que a igreja ocupa um local, né, de identificação, de busca por um grupo, por iguais, por se conhecer, que isso vai anulando outras questões, né? Questões sociais, questões sexuais também, da própria identidade de cada um. Então, e a igreja, por outro lado, ela não ajuda o adolescente a trabalhar essas questões, assim, humanamente, psicologicamente, né? Inclusive, acho que muitas vezes um incentivo assim, não pense, a gente vai te dizer o que você tem que acreditar, o que você tem que pensar, o que você tem que fazer, você não precisa exercitar seu livre-arbítrio, assim, ouça a gente, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui é, isso aqui não é, no momento, numa fase de formação, né, da identidade de cada um. E isso é uma coisa que, para algumas pessoas, gera muitos conflitos, né? A gente vê uma taxa de depressão grande, até de suicídio mesmo, justamente por essas questões, muitas questões. E aí eu quis falar sobre isso, falar sobre como, nessa fase onde a gente precisa muito se conhecer, né, e se sentir amado, né, como isso muitas vezes excluído e negado, né? Como é julgado, como dizem para você como você tem que se vestir, o que você tem que falar, quais orações você tem que fazer, inclusive, assim, dependendo de como você pratica a sua fé, até
assim, decisões maiores de vida, né? Tem um formador, um diretor espiritual, ou mesmo um próprio jovem que vai ser seu formador pessoal, que vai dizer, ó, você acha que você tem que fazer a faculdade, acha que você não pode namorar tal pessoa e tal. E vai nos dificultando de criar a nossa própria identidade, né? Então, eu quis fazer essa música, depois dessa longa digressão aqui, pensando justamente sobre a relação da pessoa com Deus, assim, apesar dos outros, apesar da comunidade, apesar do que todo mundo te fala, né? Você se sentir amado, que é uma coisa difícil. A adolescência é um período difícil, você quer se sentir incluído nos seus grupos, nos grupos sociais, o seu corpo está em transformação, né? Você se compara o tempo todo. E isso no contexto religioso poxa, eu queria ser como aquele ali, eu queria ser perfeito, eu queria ser como as pessoas dizem que eu tenho que ser, mas eu não sou. Cara, e quantas pessoas precisam desse abraço, sabe? Desse amor, dessa acolhida, precisam se sentir felizes. A igreja deveria ser esse lugar, né? Que a sociedade muitas vezes não entrega, então a igreja tem que ser esse lugar onde a pessoa possa entrar e falar, cara, que bom que você veio. Poxa, mas eu tô com uma roupa assim, essa não importa. Meu cabelo tá azul, tô nem aí. Mas eu tenho milhões de tatuagens, quem liga para tatuagem? Assim, para mim deveria ser assim, né? E ainda não é, né? Então, acho que enquanto a gente precisar relembrar, né, do quão importante a gente é para Deus, independente do que as pessoas dizem, eu acho que a música vai seguir sendo relevante. E nessa questão, dentro do meio musical católico, você acha que seria mais fácil para você se você não tivesse posicionamentos tão claros, tão incisivos nas suas músicas, nas suas redes sociais? Você acha que teria um maior acolhimento de outros artistas e de pessoas católicas em geral do seu conteúdo? Acolheriam mais caso você não falasse, não tivesse posicionamentos que você tem, né, sobre determinados pontos? Cara, com certeza, né? Eu lembro, assim, a primeira vez que quando eu apresentei meu primeiro disco, que já era bem diferente, até o encarte e tal, na época, né? Saudosos tempos onde a gente tinha encarte de CD. Eu, como designer, sinto falta disso, né? As pessoas já pegavam e já falavam, nossa, é diferente, né? Você é diferente, né? Você é alternativo, né? Tem esse meio de coisa de teatro também, ou fala de umas coisas diferentes. Algumas pessoas até falam, você é muito... relativiza muitas coisas na sua música, é muito pessoal, ela não fala coisas da Bíblia, esse tipo de coisa, assim. E as pessoas foram vendo isso, que eu era tipo, alternativo demais, e foram me colocando nessa gaveta, né? E isso se manifesta assim, em convites para shows, para eventos, para televisão, porque as televisões também são ligadas às comunidades e tal. Então eu senti isso assim ao longo do tempo. E isso com certeza, se eu fizesse uma música, né, faz só uma música de oração, uma música de adoração, né, uma música falando umas palavras aí do Antigo Testamento e só, com certeza seria muito mais aceito se eu me colocasse assim numa forma mais, né, devocional e tal. E como muitos artistas fazem, né? Isso certamente teria não só um reconhecimento dos próprios outros artistas, mas também do público, né? Eu vejo assim a forma como os outros, né, os meus colegas assim me enxergam eles têm muito respeito. Todo mundo me enxerga como assim um grande artista, um compositor, assim, uma pessoa, sabe, boa naquilo que faz, mas tipo diferente, né? Como assim meio do lado de fora, né? Isso acontece, e especialmente nos últimos anos, né? Por conta das questões políticas, da polarização e tudo mais, eu me vi com essa inquietude de falar mais isso nas redes sociais também, porque eu não aceito
ficar calado só para poder preservar a minha base de fãs, né? Isso não faz o menor sentido para mim. Isso é, inclusive, incoerente com as coisas que eu canto, né? Com as coisas que eu canto. Né? Então, não faz sentido, quando a gente fala, tipo, né, num dia da consciência negra, da gente não trazer essa pauta, né? E muitos artistas, colegas meus, assim, falam contra, ou dizem que não é necessário, é dia da consciência humana, esse tipo de coisa. E, para mim, assim, eu vendo ao redor, e na minha realidade, eu não posso me calar, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho todo o direito de falar aquilo que eu penso. E é claro que isso diminui, porque quando você se coloca de um lado, principalmente em questões mais polarizadas, você vai perder as pessoas que estão ali só porque ouviram Canção de Pedro e Fiat um dia, e que são músicas que eu fiz faz 20 anos, né, quando eu tinha 20 anos de idade, e estavam ali porque eu canto, vou jogar minhas redes, e elas viram que eu, enfim, falo no dia contra a homofobia, eu falo contra a homofobia, e as pessoas acham um absurdo e elas deixam de me seguir. Né? Mas não me importo muito, assim, isso não me incomoda. Por quê? Porque eu acho que eu estou fazendo a minha parte, meu papel de cidadão e até de artista mesmo, e porque eu acredito, sim, acredito em estar fazendo a coisa certa. E eu acho que hoje em dia as pessoas que ouvem minha música, que me chamam, que me convidam para cantar, é porque elas me querem ali. Isso é uma coisa, cara, que eu falo desde quando eu comecei a cantar, nem na minha carreira solo, mas quando eu tinha um Ministério de Música antes, e eu sempre fui dessa teoria, assim, não adianta a gente se forçar a se convidar para estar nos lugares, né? Quando as pessoas quiserem a gente, elas vão chamar a gente. Então, eu prefiro me apresentar do jeito que eu sou, com a minha verdade, e se as pessoas quiserem aquilo, eu vou estar ali naquele programa, naquela show, naquela comunidade, naquela paróquia, porque elas querem o Bruno, elas querem minhas músicas, o meu conteúdo, e não porque elas querem alguém que cante Noites Traiçoeiras para elas ouvirem, entendeu? Porque para isso tem muitas outras pessoas, né? Deus me fez, né, compositor, me deu esse dom, me colocou para falar as coisas que estão no meu coração, e eu acredito que cada artista tem o seu chamado, e o meu chamado é esse. Né? Eu não estou simplesmente para fazer uma animação no grupo de adolescentes, eu estou para falar as coisas que eu faço artisticamente. Né? Se as pessoas não querem, se as pessoas não gostam, se as pessoas não querem me seguir, elas têm essa liberdade, que é a mesma liberdade que eu tenho de me manifestar. Então, eu não me incomodo, não. Eu vou continuar falando. Na verdade, eu estou cada vez mais aberto, assim. Percebo que isso incomoda, mas, por outro lado, eu cada vez ligo menos. E eu acho que, mais do que tudo, assim, mais do que tudo isso que eu falei, é uma paz interior, sabe? É uma coisa assim, de saber que você está sendo fiel a si mesmo e de que está sendo livre. Porque você silenciar, você sofrer calado, você questionar e discordar sem ter voz, isso vai te causando, né, um câncer assim por dentro, né? Isso vai te dando um sofrimento interno. Né? E eu não quero isso para mim, não. Eu quero ter paz, eu quero ser coerente, eu quero que, como uma vez fizeram uma entrevista comigo há uns anos atrás, assim, meio que uma pegadinha, tentando provocar, assim, um pouco, falaram, mas você acha que você vive aquilo que você canta? Né? Meio que querendo me pegar. E aí eu falei, olha, eu acho que sim, porque todas as minhas músicas, elas falam exatamente aquilo que eu sou, aquilo que eu vivo, né? Não posso passar pela porta dos perfeitos, essa não é uma canção de louvor, eu sou feliz do jeito que meu Deus fez, né? E esse tipo de coisa. Então, assim, se eu sou verdadeiro na minha arte, no meu posicionamento, eu vou estar sempre falando a verdade, então não vou estar sendo incoerente com aquilo que eu canto, né? Se eu canto aquilo que eu vivo, eu vou viver aquilo que eu canto, e vice-versa. Isso é muito importante, como você estava falando até sobre essa questão de Dia da Consciência Negra e o pessoal falando desse Dia da Consciência Humana e tudo mais, eu me lembrei de uma charge que eu vi hoje, que mostrava Jesus como bom pastor,
e a ovelha perdida lá do outro lado da montanha caindo, e Jesus indo atrás dela. E aí as outras ovelhas, as outras 99, fazendo um mutirão atrás com os cartazes escrito todas as ovelhas importam. E é mais ou menos isso que parece, que a gente não quer olhar para o pequeno e a gente não quer fazer quem está precisando, quem deve ser ajudado. Encerrando para encerrar o programa aqui, Bruno, eu queria perguntar para você, no meio de todas essas questões, tudo que a gente discutiu aqui, todos os problemas e o ambiente um pouco hostil que roda a gente, o que faz você ser católico no meio de tudo isso? Por que o catolicismo? Eu mesmo me faço essa pergunta muitas vezes, e eu acho que, para mim, tem a ver com uma questão, claro, de família, assim, de formação, mas vai muito além, né? O catolicismo é uma grande comunidade mesmo, é um DNA, assim, para mim, não só é a igreja mesmo, né? A igreja verdadeira, mas também é onde eu vejo que o quão universal, né? Quão bonito é você ver no mundo inteiro todo mundo fazendo a mesma coisa, rezando da mesma forma, a beleza da Eucaristia, do sacramento, e como eu amo o Santo Padre também. Para mim, essas coisas me fazem ser católicos. Principalmente porque a igreja é a igreja de Cristo, ela não é a igreja das pessoas, né? E nem a igreja das autoridades, né? Dos fiéis. Então, eu não deixaria de escolher, né? Ser católico por causa das pessoas e de muitas correntes que hoje levam, porque eu acho que eu lamento, inclusive, muitas pessoas, amigos meus, né, que saíram, né, da igreja, que abandonaram com raiva, inclusive, muitas vezes, porque eu acho que não está aí, né? Não é isso que eu sigo, né? Não é essa igreja que eu acredito. E eu acho que isso, em algum momento, se revela, né, para todo mundo. Eu me sinto muito feliz, eu me sinto muito em casa, apesar de tudo isso, né? E eu acredito que eu possa também colaborar para isso, para que outras pessoas também se sintam em casa, também se sintam acolhidas nesse lugar, para que elas entendam que a igreja não é isso, não é esse corpo assim, contrário, dissonante, fundamentalista, assim, que a igreja é uma casa, né? A igreja é um lugar de todo mundo, né? E o caminho em direção a Deus é pessoal. Cada um tem o seu, e cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua trajetória, umas estradas são mais fáceis, outras estradas são mais difíceis, mas só você pode trilhar o seu caminho até lá, né? Então, o acesso tem que ser de todos, para que cada um possa trilhar o seu caminho. Eu aprendi uma frase num movimento que eu participei no início assim, da minha caminhada, e que para mim é fundamental até hoje dentro da igreja, que é o conhecer, amar e servir, né? Então, você não tem como servir dentro da igreja se você não cumpre os outros dois passos, né? Se você não conhece a igreja, não conhece a Deus, não conhece tudo, e aí você não ama, e justamente por amar, né? Uma vez que você ama, que você vai querer servir, né? E aí muitas pessoas são colocadas para fora, muitas pessoas são criticadas porque elas querem conhecer e as outras pessoas esperam que elas já estejam no modo de amar e servir, né? Como é que a gente vai impedir o conhecimento de todo mundo, o conhecimento de Deus, se a gente não permite que as pessoas tenham acesso a Deus? Se a gente não permite que elas participem de uma igreja, né, de uma missa, que elas não entrem, né, por causa da realidade de vida delas. Elas nunca vão conhecer a Deus por nós dessa forma, né? Elas podem conhecer de outra forma, talvez em outras pessoas que não sejam da igreja. Então, eu sou católico porque eu acredito que a igreja é a casa de todo mundo e que eu posso, de alguma forma, colaborar para que outras pessoas se sintam em casa também. Sim, exatamente isso, né? A fé católica não pode e não deve ser algo pesaroso, né? Porque fardos nós já temos muito das nossas caminhadas de vidas pessoais. Antes da gente fazer o encerramento, eu queria agradecer primeiramente, né, a sua presença, o seu aceite, e
Eu comentei, né, que uma das minhas músicas favoritas da sua autoria, composição e voz e tudo mais é a música Bem Me Quer. E agradecer também a pessoa que me apresentou, você me apresentou o seu trabalho, que é minha amiga Larissa. Então, eu queria que, se você puder mandar um abraço para ela aqui. Ela faz parte de um grupo, Regina Passes. Ela disse até que você já chegou a gravar uma música com o pessoal, né? Fica aqui no Nordeste também, me lembrei que você até falou sobre que você já fez muitos trabalhos, você tem um grande público aqui no Nordeste. E é isso, eu queria saber se você podia mandar esse abraço para ela, que eu agradeço muito a ela. E ela é uma das nossas ouvintes e divulgadoras, e uma grande amiga minha. Oi, Larissa, aqui é o Bruno. Agradeço demais pela apresentação aí do meu trabalho para o pessoal, para a Gabriela e para todo mundo aqui do podcast. Eu deixo meu abraço não só para você, mas para todo mundo da Regina Passes, que é um grupo que eu amo muito, que eles me acolheram muito bem, me acolhem sempre muito bem, como se fosse a minha casa mesmo. E fico muito feliz de poder fazer parte dessa família e mando meu abraço para todo mundo. Obrigado, viu? E a todos vocês aqui do podcast, eu agradeço demais o convite. Desculpa, né, também se eu falei demais, se eu falei muita besteira. E você Nada que também, perdão. E agradeço muito, assim, e espero que vocês possam continuar esse trabalho, que é um trabalho, acho que importante, de vozes jovens e que possam falar para a igreja, né, para os fiéis, assim, sobre temas que eu acho que são importantes serem discutidos, e que vida longa ao podcast. E sobre o tema em específico, eu quero uma frase que foi dita desde o primeiro episódio, que eu acho que cabe muito bem aqui. Nós precisamos ver o Cristo no outro e ser o Cristo para o outro. Então, é isso. Fique com Deus, todo mundo, e nos vemos em um outro episódio na próxima semana. Eu queria agradecer mais uma vez a participação do Bruno, aos meninos, a Gabi, e quero lembrar mais uma vez que racismo reverso não existe e pedir que, por favor, vamos ser os bons samaritanos, porque que não fique apenas um texto no meio das Sagradas Escrituras, que inclusive o católico também precisa ler. Agradeço novamente ao Bruno, agradeço a todo mundo que está escutando, que a gente realmente possa entender que abraçar aqueles que são excluídos é o projeto de Jesus Cristo e é o projeto também da igreja, que é seu corpo, que nós possamos fazer como Jesus fez, impedindo que os discípulos atrapalhem a entrada dos pequeninos, que nós possamos estar ali acolhendo essas pessoas e mostrando para elas que elas têm lugar na mesa do reino, que a gente possa fazer isso, que esse seja o nosso papel e nossa meta de vida. Então, Bruno, queria agradecer por você estar presente aqui no nosso programa, tá ajudando a gente a crescer. Somos muito fãs do seu trabalho, esperamos que ele cresça ainda mais. Tanto em quantidade quanto em visibilidade. E a única coisa que eu tenho para falar nesse final agora, que eu acho que eu já divaguei bastante, é que a marcha da igreja, a tão popular marcha da igreja, que se canta nas entradas das missas, e que muita gente, inclusive esse lado político, gosta muito de cantar e canta apenas por muito mais comprida, possamos ser a cidade dos cristãos, que seus filhos sejam sempre como irmãos, que vindo das pobres favelas, de todas as casas, possamos estar unidos, algo que nos falta muito hoje. Eu quero agradecer muito a vocês. Espero realmente que vocês sigam esse podcast com vários temas interessantes e relevantes para a nossa igreja. Eu encerro esse tema assim, que é muito caro para mim, dizendo: votem com consciência, que esse ano tem, e terminando com uma música que o Padre Zezinho já gravou, e que é antiga e que para mim vai ser sempre atual, que ela diz: seu nome é Jesus Cristo e passa fome e grita pela boca dos famintos,
e a gente, quando vê, passa adiante, às vezes para chegar depressa à igreja. Entre nós está, e não o conhecemos. Entre nós está, e nós o desprezamos.